não sai do meu pensamento. O trailer de um filme, eu relembro tudo, o fôlego acaba. Queria tanto que você estivesse aqui. O tempo passa e com ele padece o meu amor. E sem você bate aquele vazio. Creio é a solidão. Se no meu corpo sinto aquele arrepio, são coisas do coração. Queria tanto que você estivesse aqui. O tempo passa e com ele padece o meu amor. E sem você bate aquele vazio. Creio é a solidão. Se no meu corpo sinto aquele arrepio, são coisas do coração. Espero você já faz um bom tempo. Você não sai do meu pensamento. O trailer de um filme, eu relembro tudo. O fôlego acaba e eu fico mudo. Está tão distante, mas não é o bastante. Aperto o verde, sigo adiante. Ouvir sua voz é tudo que eu queria. Vê se volta logo. Voltamos com o som do Diego Rocha no Calê de hoje. Por aqui, o papo é sobre a reforma trabalhista, que para alguns atualiza a legislação e ajuda trabalhadores informais, e para outros configura verdadeiro retrocesso. Qual é a sua opinião? Bom, agora eu quero conversar com o Diego. Diego, a gente não é primo não, né? Não é aí, olha Diego só, Rocha, né? Anderson O Rocha. Rocha é o mesmo, né? Verdade. A gente recebeu uma mensagem aqui, ó, Sim. de uma pessoa. Eu consegui desbloquear, ó. Como que é? Dida, seu amigo. Dida, amigo. Não, mandou uma mensagem super bacana, Que parabenizando legal, você pelo trabalho obrigado. desde 2013. Obrigado, Dida, Na é isso luta. mesmo. É isso mesmo. Começou, idealizei o projeto em 2013 e aí agora começou a consolidar. Então agora que a coisa começou a caminhar da forma que nós pretendíamos. Não No é a caso, consolidação das leis trabalhistas. Não, e inclusive eu tô vendo aqui, é muita conversa, tem muito E papo. muita dúvida, né? Muita dúvida. Eu, particularmente, minha visão, Thiago e você, o João, né? Eu também acho que não era o momento de tomar uma decisão tão grande. Eu acho que o momento é muito turbulento. Eu venho da área financeira, então eu sei muito bem como é que funciona isso. E aí os músicos têm uma dúvida. Apresenta eles pra gente. Então vamos apresentar. No teclado, o Leandro. Aí, Leandro, valeu. Na percussão, Matheus Moreno. Guitarra, Rafael. Na bateria, a mulher, Gisele, segurando aqui o tempo para nós, o ritmo e tudo mais. E o Felipe cuidando aqui do baixo. De quem que é a pergunta? A pergunta é geral, né? Ah, geral, vamos lá. Porque nós entramos num consenso aqui a respeito, essa área do músico, ela tem muito o seguinte, ela tem um trabalho autônomo e tem um trabalho também contratual, né? Que você tem que emitir uma nota fiscal, um recibo para ter os seus direitos ali. Mas tem muito autônomo, muito freelancer. O autônomo mesmo não tem a regularização, mas a gente precisa desse profissional porque ele entende muito e ele dá conta do recado. Como é que fica isso? Então, a emenda 45, antes mesmo dessa reforma, já veio tratar disso. Então, a emenda 45, ela diz que todo prestador de serviço, agora a competência também é da Justiça do Trabalho. Então, se você tem um contrato, seja ele verbal, que você vai comprovar com as testemunhas que houve esse contrato, ou seja ele por escrito, formal, você pode ir até a Justiça do Trabalho e fazer a sua petição, atermar lá ou procurar um advogado da sua confiança para dizer, olha, eu fui contratado para tocar numa festa ou a prefeitura me contratou para fazer esse serviço de final de semana em Betim, em Contagem. Nós fomos lá, fizemos
o serviço foi prestado e não me pagaram aqui esse R$ 1 milhão, por exemplo, desse Não é bom esse contrato. contrato, hein? Aí você Olha. vai até a Justiça do Trabalho e, como prestador de serviço, não só o seletista, mas o prestador de serviço, esse contrato também com a emenda 45, que já tem tempo, já tem alguns anos, antes mesmo da reforma já tinha sido amparada e tratada disso, legislado sobre isso. Mas talvez até para eles, até para simplificar seu microempreendedor individual, talvez você se cadastrarem como microempreendedor individual, talvez seja a melhor forma de vocês trabalharem de forma legal, fazer atividades SUS, pagar, recolhendo, já vale para INSS, licença, caso de afastamento, acho que seria a melhor opção. Agora, com essa nova reforma, você talvez esteja nesse enquadramento do trabalho intermitente. Por exemplo, vamos pegar um restaurante aí, né, que tenha muita atividade, que goste desse sistema do couvert, não é isso? Isso, Couvert, isso. Tem couvert couvert. artístico, ou ele queira mesmo fazer uma apresentação ali para que aos sábados, por exemplo, e ele quer te contratar por um ano, uma vez por semana, ou por um ano todos os sábados. Pode existir esse contrato e ele vai estar regulamentado não mais da forma como antes, agora vai ser formal, por escrito, como determina a legislação. Gente, Ok. quero saber sobre os acordos coletivos, a gente vai conversar mais. Ok, Se vocês tiverem ótimo. alguma pergunta, pode pegar o microfone do Diego aí. Que é a importância dos acordos coletivos. Como que tá isso? Eles ficam mais fortes que a própria CLT? Sim. O acordo individual agora prevalece, se sobrepõe sobre a própria legislação, que é Isso significa o quê, Débora? É um negociado sobre o legislado. Ao meu ver, acaba dando uma certa igualdade. O trabalhador ele pode tratar de igual para igual com o empregador, coisa que antes não existia. E como advogada da reclamada, a gente pode perceber que, por exemplo, numa audiência trabalhista, o empregador, em grandes partes disso, ele já entrava em uma audiência com a causa perdida. E hoje existe essa negociação de igual para igual entre o trabalhador e o empregador. O que você acha que deve acontecer? Na verdade, qual é a sua opinião? Não o que você acha. Sobre as ações trabalhistas, devem diminuir, devem ficar mais difíceis? Por quê? Você é advogado, óbvio que você teria muita facilidade nisso, né? Nesse processo e tal. Outra pessoa também que tem um curso superior também consegue. Mas o trabalhador mais simples, que é abusado muitas vezes na empresa, por diversos motivos, ele vai conseguir processar uma empresa ou não? A empresa não vai nem... O que eu gostaria de deixar claro, que pelo menos no meu ponto de vista, a Justiça do Trabalho ela não está perdendo... Força. Não está perdendo força, exatamente. Ela não deixa de exercer o seu papel. Só que nós estamos num contexto diferente agora, onde há a prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, não é mais seguido rigorosamente o que está no texto de lei. Hoje em dia, as partes elas vão ter essa possibilidade de negociar. De forma mais simples, para a gente entender. O que significa isso? Hoje em dia, não tem mais que seguir totalmente o que está escrito na lei. Eu posso te contratar, nós vamos chegar a um acordo e o que nós acordarmos vai valer mais do que o que está no texto de lei. No caso de um funcionário que tem lá um problema, alguma ação trabalhista, trabalhou horas e não recebeu, enfim, como que ele faz? Pode sim recorrer à Justiça do Vai Trabalho. poder continuar recorrendo? Com certeza, com certeza. Ele não vai perder João. essa chance de recorrer à Justiça do Trabalho como antes. A grande diferença é que se ele fez a rescisão dele, ele assinou a quitação. Então ele perde o direito de reclamar. E um outro ponto também, em ele reclamando, se ele perder, ele vai, todas as despesas do processo ele passa a ter, mesmo ele não tendo condição. Ele vai passar a fazer conta. Por exemplo, se eu tinha 4 mil para receber, e se vai ter que ter uma perícia que é R$ 1.000, mais advogado mais 1.000, aí no final das contas vai ficar os próprios 4 mil, ou seja, o que ele teria para receber é a despesa que ele teria. Então ele fala assim, então não vou arriscar, além de não ganhar nada, ter que gastar mais esse valor. Então isso vai inibir muito. E não é justo que muitas das vezes ele tinha o direito, mas a despesa é tão grande que ele fala assim, não, vou abrir mão disso para eu não ter que pagar lá na frente caso eu perca. Então isso vai sim inibir muito as ações na Justiça do Trabalho. E mais do que isso, a Justiça do Trabalho, eu falo sempre que ela serve para harmonizar o capital com o trabalho, através da legislação. Se a legislação não vale mais, então essa harmonização que a Justiça do Trabalho ela fazia, ela deixa de fazer. Por quê? Porque o negociado é quase o poder de mando. Quem tem mais força é que vai vencer. Certo.
para você, Patrícia. Olha, eu queria citar. Bem rapidinho. Tá, eu queria citar um ponto positivo, né, que é a questão do empregador ter a multa aplicada a ele, caso ele não faça o registro na carteira de trabalho, que é uma multa de R$ 3.000. Caso a empresa não faça. Caso a empresa não faça o registro na carteira de trabalho. Então, isso eu achei um ponto positivo dentro dessa reforma. Pois é uma incoerência que a gente vê assim, da própria legislação. Você vê que a legislação não está encontrada. O E-Social, ele já blinda tudo isso. É um outro sistema que vai entrar a partir de janeiro de 2018. Ou seja, não precisava colocar isso, porque o E-Social ele já blindaria. Ou seja, ficou algo redundante para ser entendido como uma vantagem, só que ela não precisava ter mais. Mas é só para ser entendido como assim, eu vou colocar alguma coisa aqui que seja vantajoso. Mas né? o que é vantajoso não precisava, então não tinha que mudar. Pois é, essa questão do negociado sobre o legislado é complicado na hora que você vai tratar de um funcionário, porque aquele empregador ele está tendo uma visão talvez um pouco mais de futuro daquele posto ali, então ele sabe para onde vai direcionar aquele empregado. E o empregado talvez ele esteja precisando do trabalho na hora. Então, eu acho que ele perde o poder de barganha, ele quer trabalhar. Então, às vezes, ele vai se sujeitar a alguns pontos que não sejam tão legais e aquilo ali está valendo. Sim, Mas hoje ele já se sujeita, né? Hoje ele já se sujeita. Mas você acha que não é diferente, Débora? Há algumas garantias a mais, será que não? No meu modo de ver, não. E a questão das nossas férias? Pois é. As férias agora... Mas as férias com a parecem um reforma, benefício. eu vou falar ponto positivo, que eu não falei um, agora vou falar outro. Então, as férias agora, ela pode ser tirada em três vezes, né? 14 dias, depois fracionadas em 5. Então, acho que isso foi um benefício, porque às vezes você quer, por exemplo, eu que sou mulher, as mulheres, né? As pessoas que têm família, querem tirar férias coincidindo com as férias dos filhos. Então, ela vai poder esse fracionamento e o empregador não precisa ficar preocupado, ele pode fracionar, a reforma ampara ele, está lá no texto, bem claro, os 14 dias, depois fracionados em 5 até completar os 30. Tá certo. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre a contribuição sindical e a importância, né, dos sindicatos. Alguns não trabalham direito, mas é outra questão. Mas são importantes, né, João? A gente vai falar disso já já. Eu já volto. Até já.